Deus é um ser supremo, criador de todas as coisas. Tudo que você vê foi Ele que fez. Você não vai ir em outro sistema solar, outro planeta, você não vai ir. A um que você pode ir é em Marte. Assim, daqui mais 50 anos. Que Deus deu a sabedoria, o homem, a inteligência. Então tudo que você vê na Terra foi Deus que fez. Tudo que você vê. Os animais, a natureza, em geral. Tudo que você vê, Deus fez. Então Deus enviou Jesus Cristo. Aí todo mundo fala assim, a maioria dos crentes precisa ler mais a Bíblia. Tem mais sabedoria. Mas Jesus Cristo era o próprio Deus que veio na Terra. Não, Ele é o Filho de Deus. Vamos separar isso. Sabe por quê? Tem duas provas aí que eu vejo. Jesus foi para o deserto, em jejuar. Apareceu Lúcifer lá. Viu que ele estava com muita fome. Falou assim, transforma essas pedras aí em pão e come. Para ele quebrar o jejum que ele estava fazendo para o pai dele. Mas se ele levar o próprio Deus, ele ia fazer jejuar para ele mesmo? Não. Estava jejuando ao contar, ter o contato com o pai. Então isso é uma prova. Quando que ele estava sendo morto na cruz, ele olhou para o céu, Deus viu o sofrimento dele. Deus falou assim, pensou assim. Não, ele falou com Deus assim, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então com quem que ele olhou para o céu? Se ele era o próprio Deus, ele falou com ele mesmo. Ele falou lá em cima, olhando para cima, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, prova que existe Deus e Jesus. E ele também disse mais uma prova, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então procura ler a Bíblia Sagrada. Nós que somos a nação brasileira, pedir os políticos para colocar a Bíblia Sagrada nas escolas. Para todo ser humano ter o conhecimento da Bíblia Sagrada para saber sobre Deus. Vai saber tudo ali. É o maior livro do mundo, é a Bíblia Sagrada. E existem igrejas honestas. Né? Procurar as igrejas certas, honestas, ser cristão, levar a família toda para a igreja. Que o pecado leva para o inferno. Você não viu a prostituta? Aí a multidão queria matar ela por causa de que ela estava, né, na vida dela lá, se prostituindo. Aí Jesus agachou e escreveu no chão. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Falou com ele, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos correram, todos tinham pecado. Não jogaram pedra na mulher. Então, se você está em pecados, fuja dele. Não peque mais. Siga os 10 mandamentos de Deus. Vamos falar sobre o Lúcifer. Quando que Deus criou todas as coisas, ele criou Lúcifer. Criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. O Lúcifer era o mais forte deles, abaixo de Deus. É um encarregado de todos. Se numa empresa lá tem um encarregado, supervisor, a gerência, assim é no céu. Tudo é no seu devido lugar, é controlado. Deus mais os anjos trabalha de noite. Se eles não trabalhassem, não existia o planeta Terra. Não existia o seu pé de laranja, o seu pé de manga. Eles colocaram o nome em tudo.
E eles estão no meio de nós, tanto os anjos mal como os anjos do bem. Você vê criança falar em línguas diferentes, pessoas idosas falar línguas diferentes, mas tem que saber se a língua se aquele idioma é do Espírito Santo, né? Então vamos lá. Quando que Deus criou Lúcifer, ele já sabia que ele ia fazer o que fez com ele, ia atrair ele, querendo ser dono das coisas de Deus. Queria ser acima de Deus. Deus expulsou ele de lá do céu. Ele caiu na terra como se fosse uma estrela da manhã, tirando a vida dos dinossauros. Ninguém acredita nisso, acredita em cientista, que o próprio cientista falou que vocês veio do macaco. Aí já tirou Deus fora. E vocês acreditam, que vocês estudam isso nas escolas. Então, Lúcifer, mais os seus anjos, nuvem de anjos, né, que era seguidor dele, lá no céu, que fazia aquilo que ele mandava. Então, Deus, na hora que expulsou ele, falou, aqui quem tiver com ele, pode ir embora com ele. Seguiu ele, veio atrás dele, e ele caiu na terra como se fosse uma estrela, destruiu a terra inteira. Aí descobriu que caiu um meteorito que tirou a vida do dinossauro. Vai lá para você ver, você encontra lá um pedacinho de meteorito. Ah, se ele é grande, tem que ter um pedacinho do tamanho desse limão, hein? Não tem. A Bíblia fala isso, que ele caiu como se fosse uma estrela. Ele destruiu toda a vida na Terra e dos outros planetas. Então o Lúcifer ajudou Deus a criar o universo, criar os planetas, criar as estrelas. Ele faz parte do grupo dos arcanjos, os querubins, os serafins. Então Deus criou Lúcifer, que sabia que ele ia trair ele, para você, que peca, que faz coisa errada, que mata com a arma de fogo, que fura e mata com a faca, com a arma branca. Aí você não tem medo de ser preso. Aí a OAB vai lá e coloca você um anjinho, fala que você não cometeu aquilo, você é solto, você que estrupa. O Lúcifer é para esse tipo de pessoas assim. Porque a sua vida na Terra, o relógio está passando, está tocando. Os meses estão vencendo, os anos estão passando. Você só tem de 1 a 100 anos de vida na Terra. E Deus te fez para viver a vida toda. Não existe morte para os seres humanos. O ser humano morre em carne, que isso aqui é feito da pó da terra. Isso vai vir à terra de novo. E o seu espírito não vira a terra. Ele é para a vida toda. Olha, a coisa é tão séria que tem espírito, que é tão bom, que depois que ele morre, ele volta, se encarna no corpo de outra pessoa. E existe criança que sabe tudo quanto é tipo de medicina, nunca estudou para aquilo, sabe mal o nome daqueles remédio todo. Aquele espírito de médico, né, o cara era um médico, morreu, o espírito voltou e entrou no corpo de uma criança. Ele já nasce com aquele espírito. Tem pessoa que já nasce com aquele espírito. Então, você não morre, você vive para sempre. Agora, se você fazer o mal, né, de olho coisa material, esses políticos que desvia verba de criança, da saúde, que leva o povo a ser escravo, cobra imposto muito alto, e aquele que é presidente faz guerra, usa a nação como se fosse escravo, cobra muito imposto. Quanto que morre, nem perto de Deus chega. Sabe quem vem pegar ele? É os anjos caídos, para levar para o inferno. Aí lá você vai sofrer a sua eternidade. Que forte abraço.